Paz. Boa tarde a todos. Naturalmente agradecer à organização o convite que me fizeram. Devo partilhar que este tema foi inicialmente pensado para ser falado e ser dito ontem. Depois, pôs-se a hipótese que seria amanhã, mas a verdade é que é hoje. Vou tentar fazer aqui um pseudo-link com os temas que temos estado a falar hoje de manhã, ou que tiveram assistido, em relação aos drones, quando, na verdade, não vou estar a falar de drones, vou estar a falar de fatores comportamentais e de fatores humanos no que toca a evitar o erro, nomeadamente na parte da aviação. Para fazer o link, de certo modo, aos temas que temos estado aqui, ou que têm estado a tocar ou a focar o dia de hoje, eu começaria com esta pergunta. A tecnologia é um avanço ou uma ameaça? Bom, naturalmente é um avanço, sendo que, sem termos qualquer tipo de dúvidas que é um avanço, a parte da ameaça faz-nos pensar. Porquê? Por causa desta outra pergunta. E o problema, serão realmente as máquinas? E aqui já estou a pensar mais seriamente na parte da aviação. E na parte da aviação porquê? Porque sempre que se fala na indústria da aviação estamos a falar em risco. Risco quê? Pomos em risco a vida de pessoas. Naturalmente pomos em risco a nossa, enquanto pilotos, mas pomos em risco a vida de pessoas. Isto faz-nos pensar no conceito de segurança. O conceito de segurança, se nós perguntarmos a uma organização, uma companhia aérea, um grupo, uma equipa, o conceito de segurança para uma organização qual é? É que o número de eventos, o número de acidentes, o número de incidentes, como queiram, estejam abaixo de um nível aceitável. Okay? Faz todo o sentido. A pergunta é, e para nós? Qual é o seu nível aceitável? Qual é o meu nível aceitável? Em termos de erro, em termos de incidentes, em termos de eventos, qual é o nosso nível aceitável? E facilmente caímos na tentação de dizer que é zero. Zero é a perfeição, não existe a perfeição. Ok. Então, o que é isto da segurança? Nós, aviadores, pomos segurança e eficiência ao mesmo tempo. Segurança e eficiência, perdoem-me a lata com que eu vos digo isto, é basicamente fazer sempre bem à primeira. Fazer sempre bem à primeira é complicado. É complicado porquê? Porque existem realmente os tais fatores humanos, os tais aspectos comportamentais. Nós gostaríamos que assim fosse, mas a verdade é que temos lacunas, temos fragilidades que nos levam, às vezes, a não conseguir fazer sempre bem à primeira. E é aqui que entram dois aspectos. Os fatores humanos e os aspectos comportamentais. Que, enquanto pilotos, fatores humanos têm a ver com a relação que nós temos com a máquina, com os automatismos, a interação que nós temos com ela, os conhecimentos que nós temos com ela e, naturalmente, as competências não técnicas que têm a ver com a atitude. Essencialmente, a atitude. Sendo que não há vacina e o erro humano está lá, naturalmente. Eu apetece-me começar aqui com uma crença, que de certo modo é uma crença limitadora ou possibilitadora, como nós quisermos encarar. Sabem que o significado das coisas somos sempre nós que o damos, que é o bom é inimigo do ótimo. Ok, faz sentido, nós dizemos todos que sim, mas o assumir isto, basicamente, muitas vezes leva-nos a dizer o seguinte. Ok, por isso é que só temos boas escolas e não temos escolas ótimas, por isso é que só temos estradas boas e não temos estradas ótimas, por isso é que, sem melindre, só somos bons pais e não somos pais ótimos, e enfim, e então convivemos mais ou menos com este ADN, que na prática quer dizer o seguinte, eu até tenho possibilidades de fazer melhor, eu até sei fazer melhor, mas por um qualquer motivo não o faço. Okay? E isto estamos a falar assumidamente das tais competências não técnicas. As competências técnicas facilmente entendemos o que é, tem a ver com treino, tem a ver com habilidades, tem a ver com estudo, tem a ver com empenho e tem a ver com a experiência ao longo dos tempos. A experiência não se ensina e nós vamos treinando, vamos praticando, portanto isso são as competências técnicas e naturalmente fazem falta quando estamos a falar em termos de segurança e eficiência. As competências não técnicas já passa mais pelo conhecimento do eu, para eu entender-me, okay? Para eu perceber as minhas limitações, para eu aceitar as minhas virtudes, os meus defeitos, as minhas arrogâncias, os meus esquecimentos, tudo isso. Naturalmente em mim, nos outros e na equipa. Okay? E estas competências não técnicas, muitas vezes, colidem com as tais técnicas. Não gosto da expressão, mas anda por aí. A pergunta que se faz é, qual das duas é a mais importante? As competências técnicas ou as competências não técnicas? Eu apetece dizer que a resposta era mais ou menos óbvia e será. Na verdade, assumidamente, há de ser o conjunto destas duas que faz a tal segurança e eficiência. Agora,
aparece aqui um mas, e vocês sabem que linguisticamente o mas apaga tudo o que dissemos antes, mas o que é que diz a estatística? A realidade é que diz que os acidentes acontecem não propriamente pelas competências técnicas, mas pelas competências não técnicas. E a estatística é dura nisto. A estatística diz que, basicamente, em cada 4 acidentes, 3 acontecem por fatores humanos. Dito de outra forma, em cada 4 acidentes, 3 os acidentes aconteceram com os aviões completamente bons, sem qualquer tipo de anomalia. Okay? Então, o que é que aconteceu para que tivesse acontecido o acidente? Lá estamos nós, então, a falar nos tais fatores humanos, nos aspectos comportamentais, nas competências não técnicas, que, num relatório de acidente, muda de nome. Eles chamam erro do piloto, que é um termo lato, mas, basicamente, inclui tudo isto que temos estado aqui a falar. Quais são, verdadeiramente, as causas comportamentais dos acidentes? As causas comportamentais dos acidentes, de uma forma que eu diria, perna traçada, diria quase irritantemente, são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Não são de uma forma separada, elas estão todas mais ou menos interligadas e por trás destes temas há de haver outros que têm a ver, inclusive, com o nosso estilo de vida, com a maneira como estamos na vida, com a maneira como somos líderes, a maneira como gerimos a nossa carga de trabalho. Enfim, há toda uma série de temas à volta disto, que não para, que inclui isto. Comunicação eficaz. Comunicação eficaz será a primeira razão. A comunicação eficaz no sentido de como é que nós falamos, como é que nós ouvimos, como é que nós interagimos com os outros, como é que nós chamamos a atenção dos outros, como é que nós criticamos, como é que nós recebemos as críticas. O problema da comunicação muitas vezes não é o que se diz, é a maneira como se diz. Se sempre estivermos a falar em termos de comunicação efetiva, estamos a falar de respeito e boa educação. De outra forma, cada vez que sairmos deste registro de respeito e boa educação, esqueçam, porque assumidamente, voluntariamente, não estamos a contribuir para a comunicação eficaz. Sendo que a comunicação passa por uma série de fatores, muitas vezes transparentes, mas que têm a ver com... Há estudos que dizem que as palavras é o que menos importa. Importa mais a microexpressão, importa mais a comunicação não verbal, importa mais uma série de coisas, menos o conteúdo, sendo que o conteúdo, naturalmente, interessa. Muitas vezes a mensagem que nós transmitimos para alguém, partimos do princípio que esse alguém percebeu a mensagem e muitas vezes não é verdade, e por culpa de quem? A arranjar esta palavra culpa, por culpa de quem? Naturalmente do emissor, que seremos nós. E há uma série de aspectos, há uma série de subtemas, subcapítulos, como queiram, que estão associados à parte da comunicação. A assertividade. Na base do respeito e boa educação, nós podemos dizer tudo a toda a gente, sem qualquer tipo de problemas. Normalmente está por trás disto um camuflado, uma falta de conhecimento, isto é, eu estou a ver o meu parceiro a fazer qualquer coisa que eu acho que não é bem, não está bem, mas como eu não tenho a certeza, para não dar o flanco, perdoem-me a expressão, acabo por não chamar a atenção. Okay? E então falho na assertividade. Na prática, estou a ser cúmplice de um erro, se efetivamente for um erro. Cúmplice do erro é fazer parte dele. Nós às vezes esquecemos isso. A agressividade mexe em emoções que nós não controlamos. E facilmente perdemos a noção efetiva do que é que estamos a dizer ou ouvir. Okay? E contagia. O saber ouvir, muitas vezes só estamos interessados em ouvir aquilo que realmente queremos. Outras vezes só queremos ouvir uma determinada coisa para depois a seguir dizermos. Enfim, a capacidade de tolerância, de paciência e de saber ouvir nem sempre é igual. Okay? E normalmente somos egoístas. Nós gostamos mais que os outros tenham tolerância e paciência connosco do que nós o praticamos com os outros. A chamada de atenção. É de tal maneira que nós ouvimos falar em crítica construtiva e crítica destrutiva. A destrutiva não existe. Eu não sei o que é. De palavra de honra, se eu tiver que chamar a atenção de alguém, é pela positiva. É porque eu quero que esse alguém melhore. Não faz sentido eu chamar a atenção de alguém se for para humilhar ou se for para mostrar ao mundo que ele não sabe e eu é que sei. Não interessa. Portanto, a chamada de atenção cria, assumidamente, um determinado ambiente, uma determinada envolvência no cockpit que vai, naturalmente, afetar o tal ambiente de segurança e de eficiência. O humor é um pau de dois bicos. Todos nós já metemos os pés a contar uma piada. Se eu contar agora aqui uma piada, há de haver uma porcentagem que gosta, há de haver uma porcentagem grande que não...
é indiferente e há de haver uma porcentagem de alguns de nós que se calhar até nem acha piada. Portanto, há que saber abordar isso. E depois a gestão do conflito. Eu costumo dizer, em ambiente mais intimista, que é um atestado de burrice nós entrarmos num conflito. Ninguém nos obriga a entrar num conflito. Okay? Sendo que faz sentido separar conflito substantivo e conflito pessoal. Não é? O conflito substantivo é um conflito de ideias, de opiniões. E cada um de nós, naturalmente, deve ter direito e tem direito a ter o seu próprio raciocínio. E eu não posso ficar chateado com alguém se ele não pensar como eu ou vice-versa. Portanto, isso é uma coisa e esse tipo de conflito, com o tempo, tem tendência naturalmente a resolver-se. Depois existe o outro, o conflito pessoal. Esse é mais complicado. Esse nós não o sabemos gerir. E facilmente também já levantamos a voz e facilmente também, eventualmente, até somos menos elegantes a falar e às vezes até se levanta a mão. Enfim, esse é um conflito pessoal que com o tempo tem tendência a piorar e assumidamente ninguém ganha com isso. Se nós transportarmos isto para um cockpit ou para uma situação de operações de voo, meu Deus, onde é que nós andamos? A segunda razão dos acidentes por aspectos comportamentais na aviação passa pela indisciplina de procedimentos. É interessante porque é o primeiro no caso da estrada. Okay? O Código de Estrada, que é interessante e eu já volto ao tema. A indisciplina de procedimentos passa por cada um de nós ter a sua técnica pessoal e isto quer dizer que, ok, então eu vou fazer as coisas à minha maneira, ele faz à maneira dele, e então cada um de nós vai fazer à sua maneira. E em aviação não é possível. Não é possível, não faz sentido e naturalmente põe em risco a tal segurança e a tal eficiência. Okay? Na aviação comercial, enquanto pilotos, somos verificados e avaliados de uma forma mais ou menos constante, várias vezes por ano, exatamente sobre quê? Sobre estes aspectos de disciplina e de rigor em relação ao cumprimento dos procedimentos. Senão, cada um faz à sua maneira e o resultado final nós sabemos, independentemente daquilo até ter ficado pintado. Okay? Eu tenho aqui uma pergunta para fazer a propósito de indisciplina de procedimentos que, de certo modo, nos toca. Tem a ver com o seguinte, que é, consideram, e é uma pergunta para o auditório, consideram a indisciplina do Código na estrada um problema grave? Sim ou não? Sério? Okay? Facilmente nós dizemos que sim. Facilmente nós dizemos que sim. Se eu perguntar, acham que esta indisciplina se tem vindo a agravar com o tempo? As respostas, se calhar, já não são tão uniformes, mas há de haver quem diga que sim, há de haver quem diz que mais ou menos. Okay? A verdadeira pergunta e aquilo que interessa é esta. E nós, enquanto condutores, cumprimos o Código de Estrada? E esta é que é a verdadeira razão em termos de indisciplina de procedimentos, que passa pelo seguinte. Sem melindre, somos todos pessoas inteligentes, sabemos que todos os dias morre gente na estrada, mas voluntariamente não cumprimos o Código de Estrada. E então, que raio de fragilidades são estas, que raio de lacunas são estas, que nos levam de uma forma intencional a alinhar nisto. Okay? Na aviação, na indústria da aviação, nós não podemos naturalmente fazer isto. Vocês imaginem o vosso comandante, não é? Em que eu vos dou-vos as minhas boas-vindas, a bordo com destino não sei aonde, e depois digo-vos, já agora não vou cumprir o Código de Estrada. Nada disto faz sentido. Okay? E é um pouco contraditório. Nós, na aviação, temos a tal disciplina e o rigor no sentido de, obrigatoriamente, cumprir o tal Código de Estrada, brincando com a palavra. Consciência situacional é a capacidade que nós temos, ou não, de estarmos de uma forma mais ou menos constante, sempre a par de toda a informação. Não é fácil. Não é fácil porque mexe na comodidade, mexe no conforto, mexe na preguiça, mexe numa série de coisas que muitas vezes são superiores a nós. Okay? Nós nem sempre estamos a ver tudo o que nos rodeia. Porquê? Porque uma série de fatores. A verdade é que todos nós alinhamos em situações do género de eu acho que isto ainda vai dar. E a pergunta é, e se não der? Okay? Portanto, a consciência situacional é eu ter a noção exata do que é que está a acontecer. Nós na aviação chamamos a isso andar à frente do avião. Andar à frente do avião é pensar nas coisas antes. Pensar nas coisas antes. Okay? Ignorar ou pura e simplesmente não antecipar determinada informação, por exemplo isto, é muito provável que dê maus resultados. Não é por acaso que a maior parte, o dia em que há mais acidentes na estrada, é nos primeiros dias de chuva. Okay? Porquê? Porque nós temos uma consciência situacional de piso seco, quando na verdade temos piso molhado. Okay? E as nossas defesas estão naturalmente diferentes daquelas que deveríamos ter. Isto é, nós até temos informação, mas não a utilizamos na prática.
Se esta consciência situacional não for adequada, isto é, se ela estiver desajustada, facilmente a análise de risco que nós fazemos disso é aquela que nos dá jeito. Isto é, a projeção que eu faço das consequências do que menos de bom pode acontecer é uma projeção que a mim me dá paz e eu aceito e continuo. Okay? Portanto, muitas vezes a análise de risco é completamente distorcida. Porquê? Porque a tal consciência situacional da realidade não é a realidade que está efetivamente a acontecer. Eu apetece-me dizer que isto aqui, a coisa eventualmente até vai correr bem. Não é? A pergunta é, e se não correr? O que é que pode acontecer? A análise de risco é exatamente essa. Se nós pensarmos que pomos em risco a vida de pessoas, nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. Okay? Sendo que existe o risco, existe a atitude e existe a atitude de risco. E cada um de nós tem uma atitude de risco diferente, naturalmente, entre nós. Há de haver pessoas que fazem isto na boa, com uma mochila às costas, a correr, e há de haver outras pessoas, nem que lhes pague uma fortuna, não faziam isto. Portanto, há uma atitude de risco completamente diferente de pessoa para pessoa. Isto em ambiente de cockpit às vezes é importante, porque eu de repente posso estar disponível para fazer uma determinada aproximação, eventualmente com mau tempo, e porventura o meu copiloto não está por aí. Okay? Portanto, isto tem que ser gerido naturalmente com algum cuidado. A seguir, a análise de risco vem o processo da tomada de decisão. É o que está imediatamente antes do acidente. Ou não alterar a decisão, ou não tomar decisão. Todos nós, de um modo geral, percebemos este processo da tomada de decisão. Todos nós. Nós percebemos que temos aqui qualquer coisa, um desafio para interpretar, para estudar, para partilhar, temos que estudar alternativas, projetamos as consequências, blá, 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 e depois escolhemos. Ok, decidimos. E muitas vezes o processo da decisão acaba aqui. Há uma expressão brasileira que diz que ajoelhou tem que rezar. Está dito, está dito. Não. O processo da decisão não acaba aqui. O processo da decisão continua. E eu, depois de ter tomado a decisão, vou outra vez reavaliar a situação, reanalisar, perceber as consequências e, se for caso disso, alterar a decisão. E nós aqui metemos muito os pés, enquanto seres humanos. Okay? Nós, como é que eu vou dizer isto? Nós preocupamos muito com o que os outros pensam de nós. Nós não fazemos ideia do que é que os outros pensam de nós, mas nós preocupamos com isso. E se eu tomar uma decisão agora, e passado pouco tempo, estar a alterar essa decisão, eu vou pensar que eles pensam que eu, afinal de contas, não sei o que é que ando aqui a fazer. E isso muitas vezes leva-nos a inibir-nos de alterar decisões. Isto na estrada mata. Okay? Portanto, o processo de decisão passa essencialmente por estes aspectos, que é reanalisar a decisão, nunca estar contente com ela, contente no sentido de estar a supervisionar e, se for caso disso, alterar a decisão. Alterar uma decisão não é sinal de indecisão, bem pelo contrário. É um sinal efetivo de liderança, de capacidade de iniciativa e de saber o que é que está a fazer. Okay? Só mesmo para acabar, faltam 2 slides, o erro versus cultura de reporte. Como é que nós tratamos disto em termos de fatores comportamentais? Cultura de reporte. Na indústria da aviação é um tema facilmente discutido e facilmente aceito entre nós. Para o público em geral, nem sempre. Porque o nosso ADN Tuga leva-nos a pensar em reporte, queixinhas e coisas por aí. Não tem nada a ver. Nós todos dizemos que aprendemos com os erros dos outros, mas eu depois, quando meto os pés, não reporto. E os outros não aprendem com os meus erros. Nada disto faz sentido. Na indústria da aviação, nós naturalmente, voluntariamente, reportamos. Okay? O não reportar uma situação leva àquilo que nós, em CRM, chamamos de erro organizacional. O erro organizacional pode levar a um acidente organizacional. Atenção que não há acidentes teóricos. Okay? Está mais ou menos na cara que isto poderá dar chatice um destes dias. E se der chatice um destes dias, eu não posso dizer que não estava à espera que aquilo pudesse acontecer. Okay? Se nós pensarmos nisto e pusermos paralelamente a isto a vida de pessoas, meu Deus, é quase patético falar nisto. Só mesmo para acabar, todos estes temas de aspectos comportamentais, de competências não técnicas, são discutidas, analisadas, estudadas numa disciplina que na aviação se chama CRM, Crew Resource Management, que tem naturalmente muito mais outros temas. O perceber o que é o erro, perceber o que é a negligência, perceber o que é a violação, nem vou para a sabotagem, meu Deus, mas a carga de trabalho, o tal estilo de vida, a gestão do stress, a gestão da fadiga, meu Deus, a gestão do descanso, tudo isto tem a ver com aspectos comportamentais e que naturalmente são discutidos em ambiente de CRM. O que é que se pretende? Pretende-se que este triângulo seja o maior possível. Aliás, o ideal era que todos estes círculos tivessem perfeitamente coincidentes. Okay? Vou terminar com a pergunta com que comecei, que é: e o problema serão realmente as máquinas? A verdade é que os acidentes continuam a acontecer e continuam a acontecer por fatores humanos. Antigamente os aviões não tinham a tecnologia que têm hoje e era na sequência dessas anomalias que se davam os acidentes. Hoje em dia a tecnologia, meu Deus,
é o que é, todos nós sabemos, mas os acidentes continuam a acontecer. Está bem? Meus caros, de certo modo era este o tema que eu tinha para partilhar com vocês, em ambiente de partilha, conversa mais ou menos descontraída, sobre competências não técnicas. Muito obrigado. Temos o prazer de anunciar que o vencedor do voto